A gente vai falar aqui, então, né, tentar falar um tempo sobre o bioma fóssil, a gente, né, conhece, é um inoculante à base de micro-organismos solubilizadores de fosfato, né, tá? E, bom, tropicais, todos nós conhecemos, né, o maior problema que temos é que ele é um elemento de baixo, normalmente ele está fixado, né, as partículas do solo, aos óxidos, às argilas, para absorver esse elemento, porque grande parte dele fica fixado no solo, né, então ele vai sendo acumulado, né, que a gente tem realmente uma poupança no solo, porque ele é acumulado, né, tanto intensificado, a gente tem um acúmulo de fósforo orgânico nesses solos, né, e esse furo a gente tem que manejar melhor, né, dentro do nosso sistema de produção, que a própria natureza já ensina para a gente, são os micro-organismos. Então, a gente pode, né, aproveitar, faz parte do manejo integrado, né, são várias práticas juntas, que a gente tem como... Aí, os micro-organismos hoje, eles fazem parte de todas aquelas técnicas, caravana da Embrapa, para trazer aos consultores, técnicos, né, multiplicadores, produtores, novos nutrientes, né? Então, o bioma FOS, né, ele tem sido indicado dentro do Plano Nacional de esse manejo integrado. Então, a gente sabe que o solo nosso, né, ele com o feijão, a fixação biológica de nitrogênio, é algo magnífico, algo de nitrogênio. E a gente tem os micro-organismos como parceiros para vários tipos de temperatura. Então, hoje, né, esse olhar do produtor, né, nosso aí da agricultura, cansou de enfrentar a natureza e agora a gente está voltando para aquilo que é natural. E ela acontece com os micro-organismos, né? São eles que querem. Então, a gente tem, né, os bacilos como bactérias que, né, não escolhem muito as plantas, eles são realmente cosmopolitas e eles podem habitar, né, várias culturas. Então, só para situar um pouco da história, assim, né, de que foi nossa pesquisa, acho que muitos conhecem, a gente começou há 18 anos, né, de pesquisa em 2002, isolando, né, principalmente de milho, fazendo uma coleção, né, de mais de 400 micro-organismos. Foram vários trabalhos científicos, né, o primeiro foi publicado em 2009, a gente testou a solubilização do fosfato de ferro, vários fosfatos de rocha e vários fosfatos orgânicos, até chegar nessas duas bactérias. Foram feitos testes, né, na planta, em milheto, né, aqui vou passando mais rápido. Esse é o nosso trabalho de campo, né, que a gente publicou em 2020, onde a gente viu que a bactéria, por exemplo, que é o Megatherium 119, ela tinha uma propriedade de aumentar as raízes finas, né, das plantas de milho, aumentando a área de superfície, e ela tinha o gene completo aí da formação do biofilme, do gel, que nessa foto dá para a gente ver, e aqui é a raiz, que aumenta cerca de 8 vezes a mais, né, o volume, né, a superfície radicular. Nossos trabalhos de campo foram feitos em Goiânia, né, na Embrapa Arroz e Feijão, né, conhecido de vocês. Foram mais de 8 anos, né, para a gente, no final, escolher as melhores safras, né, nos últimos anos, e a gente fez a validação agronômica, né, e o registro, aí já nessa fase, em parceria com a Simbiose Bioma também, além das validações comerciais, né, em áreas de campo. O Caetano participou, que está aqui, né, também nessa fase, aí, com milho, né, com a soja. E os ganhos, né, em Sete Lagoas, por exemplo, a gente tinha um solo com baixo fósforo, né, em Goiânia já era um solo de fertilidade construída, né, a média de ganhos em sacas no milho foi, né, de 15 e 13 sacas, a gente pode falar. Além disso, a gente verificou que essas bactérias, elas conseguiam exportar mais fósforo para o grão, né, cerca de 20% a mais, que era o que a gente precisava, né, para ter uma melhor eficiência de uso do fósforo. Aqui são algumas fotos, né, de alguns experimentos nossos. Nesse trabalho, né, a gente viu uma área que a gente estava cultivando também, né, na Embrapa Arroz e Feijão, no 4º ano, né, de cultivo, onde a gente não tinha colocado fósforo nenhum, e uma área onde que a gente adubou, que os ganhos médios, né, que eu coloquei 32 sacas a mais de milho, depois de 4 anos, né, tinha um certo efeito residual até, e aqui onde não tinha fósforo, então o que a gente viu que o inoculante, as bactérias solubilizadoras, elas funcionam bem melhor, né, com a presença, né, da fertilização. E eu não vou comentar, vou só mostrar aqui os resultados. Essa eficiência de uso de fósforo em torno de 20%, né, da mesma forma que eu falei naqueles outros dados, né, principalmente da cepa Megatherium, que é a C19. Além de melhorar a ciclagem de fósforo, a gente mediu a fosfatase do solo lisosférico, né, a gente viu que onde tinha o biomorfose, que já eram as cepas misturadas, melhorava em 50%. E o fósforo, aqui a gente mediu o fósforo resina, né, onde tinha adubação,
fosfatada com o inoculante, um aumento de 11% daquele fósforo disponível ali, tá? Aqui são trabalhos, né, que foram realizados no Paraná, pelo grupo FLOS, Agrum, onde a gente foi fazendo também as validações, né, no milho, depois na soja. Esse trabalho, ele foi conduzido pela doutora Mariângela, né, na Embrapa Soja, e a gente queria fazer também a validação para a soja, né? Então, aqui, simulando uma redução de 50% da dose de fósforo, e aqui 50% mais o biomorfós, ainda conseguimos ter um ganho de 7 sacas a mais, né? E aqui, 14% a mais na exportação de fósforo para o grão, além da inoculação com bradyrhizome, né? Então, nossos colegas puderam constatar, né, o aumento do fósforo, né, para a planta de soja, tá? Isso aqui é um trabalho que a gente vai publicar agora, recente, mostrando a viabilidade econômica do biomorfós, ele utilizado junto com as micorrizas também, tá? Só para colocar. O registro em cana, né, ele foi realizado em outubro pelos colegas do CNPq. Tinha muita coisa, né, para falar em 15 minutos, desculpa se eu estou sendo rápida, mas só para mostrar que esses resultados, por exemplo, da cana, né, eles são publicados aqui nessa circular, quem quiser conhecer. A gente fez o estabelecimento da dose, né, para a cultura da cana. A aplicação em cana é totalmente diferente, né, que vai aí no tolete. E hoje, né, existem mais de 500 testes, né, da própria empresa Bioma Simbiose em várias lavouras comerciais, né, no Brasil inteiro, né, tanto com o milho, né, quanto com a soja. Agora a gente quer fazer esse ano com feijão, né, também. E a gente vê, né, que os ganhos dependem do tipo de solo. A gente tem um projeto agora da Embrapa para estudar isso, né, variação de dose de fósforo, biomorfós, tipos de solo, arenoso, mais argiloso, né? Nós estamos tentando posicionar, né, o produto para isso também. Aqui são os ganhos médios da soja, né, no país, que a gente fez um levantamento também em 2 anos, e a viabilidade econômica, né? Queria só comentar, não sei se o Anderson ainda está, né, Anderson, sobre esse experimento do feijão. Você quer falar, Anderson? Estou aqui. De vocês? Está me Pode ouvindo? falar. Tá. Não, eu posso falar rapidão, assim. Tá. Eu tô há 1 ano e meio conduzindo os ensaios com feijão, e durante esse tempo nós temos 6 ensaios de campo que foram colhidos, né? A gente tem os resultados, e aí são 8 tratamentos, mas eu vou falar só de 2 tratamentos. Um, onde a gente tem 100% da adubação fosfatada, e no outro, nós colocamos 50% da adubação fosfatada, mais 4 doses do bioma fósforo. Então, numa situação dessa, a gente pensa, se empatar em produtividade, está ótimo, né? Porque já é um ganho muito grande. Sim. Mas não foi isso que aconteceu. Na média dos 6 experimentos, o que a gente observou é que o tratamento com 100% da adubação nitrogenada produziu em torno de 53 sacas de feijão, e o tratamento com o biomorfós, né, reduzindo em 50% da adubação fosfatada, produziu em torno de 59 sacas. Sendo que, em um desses experimentos, a produção desse tratamento chegou a 84 sacas por hectare. Então, nós temos ainda algumas avaliações a serem feitas. Tem experimento de campo ainda para conduzir agora no inverno, mas os resultados são bem interessantes. Isso aí. E isso demonstra, né, ainda esse potencial de uso na cultura do feijão, como que ele tem respondido bem aos bacilos. A cultura do amendoim também, né, é uma cultura que responde bastante aí, né, à coinoculação. Essa foto que você mostrou, Cristiane, que está aí no vídeo à direita em cima, ela é bem interessante, ela é bem representativa, né? Você tem a adubação, esse tratamento. O T1 é a testemunha absoluta, onde não foi inoculado nem foi adubado, né, com fósforo. Sim. O T7 é justamente o tratamento que eu falei. A gente tem aí nesse T7 4 doses do biomafós, e reduziu em 50% a adubação nitrogenada. E esse T6 que está na foto maior são 3 doses do biomafós e 50% da adubação fosfatada. Ótimo. Um ensaio que eu acompanhei também foi esse aqui em Prata, né, Minas Gerais, e a diferença aqui no
uma foto aérea, que essa foto é do pessoal da Bioma, né? Mas a gente fez um protocolo lá com eles, na fazenda. A diferença de arranque inicial, né? Isso foi o que você observou também, né? Na cultura do feijão, né? Não sei por que não tem aqui os ganhos, tá? Acho que faltou aqui no slide, só de amendoim de batata que tá aqui, né? São as culturas que mais têm respondido também, como eu falei do amendoim, né? Ganhos, assim, bem altos, e no caso da batata também, a diferença, né, entre os tratamentos. Esse experimento aqui, Anderson, foi com a inoculação, né, normal também, não é isso? Só para a gente... Não, nesse experimento, a gente não usou inoculante e o risóbio, né? Sim. Aliás, nós temos um tratamento, sim, que é o também, 8º né, tratamento. comparado. Nós também temos. Então, nós conduzimos também um ensaio aqui na Universidade Federal de São João, que fica ao lado, né? Eu até não trouxe os dados, porque a gente está repetindo também esse ano, e a gente, né, teve problemas normais, mas no início, né, do experimento, foi isso aqui que você viu, né? Com 50% da dose de fósforo, a resposta, né, ficou igual e alguns parcelas superiores ao 100% da adubação fosfatada. Acho que o Caetano também vai comentar, né, Caetano, algumas experiências, né, com feijão. Vou só finalizar aqui, né, mostrando que a gente também está trabalhando com sorgo, né, fazendo posicionamento em vários tipos de genótipos. A questão mesmo, né, da gente lembrar, né, que para a gente usar inoculante, a gente precisa obedecer às boas práticas, né, de uso deles. Às vezes um teste ou um ensaio não dá certo, ou uso na lavoura, mas a gente às vezes também não está tendo cuidado, capricho, né, com o biológico, né, só para relembrar. Aqui eu coloquei as doses recomendadas, aqui está mais para milho, né, soja, porque é justamente essa validação que a gente está fazendo, né, ainda com a Embrapa Arroz e Feijão, para o feijão chegar numa dose adequada, né, para a cultura do feijão. E é isso, né, gente? Eu acho, só para a gente finalizar, aquilo que eu falei no início, né? Os micro-organismos para fósforo, né? Eles estão só começando, né? Eles fazem parte já da natureza, né? Não tem como a gente fugir, né? Eles já fazem isso normalmente, né? Aqui são algumas publicações que a gente tem, né? As mais técnicas que eu coloquei aqui, quem quiser depois, e agradecer, né? Deixar os meus contatos aí. Muito bom. Obrigado, Cristiane. A gente já passa para as perguntas. Hélio, Caetano. Vamos lá, a doutora Cristiane, em solos arenosos, o comportamento deles seria semelhante? E qual o nível de fósforo que nós temos no solo que seria recomendado a gente entrar com o bioma fósforo? Olha, a primeira pergunta, né? Solos arenosos, normalmente eles respondem menos aos biológicos, né? Eles são acompanhados, às vezes, de uma baixa quantidade de matéria orgânica. A gente tem solos, né, às vezes, com 1%, né, igual o oeste baiano que a gente trabalha, né, Flávio pode falar. Então, você tem um aumento, às vezes, de dose de biológico, de bradisóbio, às vezes até mesmo do azoxanil, muito maior, né, do que em solo argiloso, por causa dessa questão, assim como em áreas de abertura também, né, áreas novas. Então, o solo arenoso, por ele ter menos matéria orgânica, às vezes a atividade biológica é menor. Então, a gente tem recomendado, e a gente está tentando até fazer esses experimentos, ensaios em áreas, né, Flávia, mais arenosas, para a gente ver a questão da dose do biomorfose, né? Esses dias eu tive em Alagoas, e o pessoal está usando 20 doses lá de bradisóbio, eles estão usando, assim, um absurdo, né, de inoculante, porque realmente os solos lá são vertissolos, né, mais custosos. Então, a mesma coisa para os bacilos também, né, Pedro? A gente recomenda aumentar, dobrar a dose nessas áreas mais arenosas, sim. No caso, né, do biomorfose, que é o que, por enquanto, a gente tem de teste, tá? Em relação aos solos mais argilosos. A outra pergunta... Peraí, que eu esqueci. Qual o nível de fósforo no solo a gente pode usar? Sim, não há limite, né? A gente tem que tomar cuidado com a adubação, né? Por exemplo, se tem solos que tem 1 ponto de fósforo, né? Aí, se você tem solos com 60 pontos,
Quanto maior o nível de fósforo, melhor ele funciona. Isso já é constatado, né? Quanto mais argiloso, mais fósforo preso, né? Mais fósforo absorvido, melhor a eficiência dele. A gente tem notado tanto nos experimentos quanto os produtores que nos dão esse feedback, tá? Isso também não implica que ele não vai funcionar onde a gente tem menos pontos de fósforo. O interessante é que nessas áreas o produtor precisa adubar, né? Assim, ele não pode nem pensar em simular uma redução de adubação, né? Porque você já tem pouco fósforo no solo. Mesmo em solos arenosos, a gente também tem fósforo retido, né? Porque existe ali um pouco de argila. Então, também ele vai funcionar, né, Pedro? Eu vou abusar um pouquinho, mas nesse ano que o fósforo, por exemplo, uma tonelada de MAP está R$ 7.000, seria o momento de a gente aumentar a dose do bioma e diminuir um pouco o adubo no suco ou na lança? Aumentar a dose, talvez não, porque a gente não pode aumentar muito a dose dele, porque ele não responde, a gente já testou. Tanto na soja quanto no milho, acho que o Anderson depois vai falar isso do feijão, né, Anderson? A gente fez testes, sabe, Pedro? Então, a gente no máximo 200 ml, que é o dobro. Depois disso, ele já não responde. A cana, por exemplo, a dose que a gente encontrou foi 500 ml. Por quê? Porque eu acho que o modo de aplicação, que é cauda, né, que é no tolete, a cana é uma planta, tipo uma semi-perene, né, então realmente a dose foi maior. Acredito que feijão vai ser muito parecido com a soja, né, Anderson? Você pode comentar. Não há uma resposta ao aumento de dose, né? O que eu acredito, como você falou, com os preços altos de fósforo, é que o produtor precisa fazer o manejo de adubação, ou seja, caprichar na análise de solo, né? Ver quanto que ele tem de fósforo, será que ele não está jogando fósforo a mais, né? Excesso de fósforo? Tipo assim, qual que é o sistema de produção, né? Qual cultura que ele está plantando junto com o feijão ali, né? Antes ou depois? Quanto que está exportando? E fazer o cálculo da adubação baseado na exportação, né? Na manutenção, porque às vezes o produtor já vai fazendo uma fórmula pronta, copia do vizinho, né? Joga lá, esse pessoal lá mesmo de Lagoa joga 500 quilos de MAP, né? De super simples, desculpa, né? Então, assim, todo ano é 500 quilos, todo ano é 500 quilos. Aí, Pedro, eu acredito muito que acho que esse ano é hora da gente repensar a adubação fosfatada e usar o inoculante para melhorar essa eficiência. E quem sabe, sim, poder fazer simular ou um teste de redução, né? Se a Flávia quiser comentar ou ainda isso aí. Eu acho que é isso mesmo, Cristiano, que você comentou aí, né? Embora a gente está com toda essa crise aí, né, Hélio, dos fertilizantes nesse momento, mas para a gente chegar nessa recomendação, talvez, de uma redução, realmente, como a Cristiane frisou bem, a gente talvez agora nós vamos ter que voltar a essa questão super básica da fertilidade do solo, que é realmente a análise de solo, acompanhamento. Porque por mais que a gente faça, muitas vezes, né, o produtor às vezes não faz uso do seu histórico de análise, seu histórico de dados, né, e até mesmo da análise de solo. Então, acho que é começar a entender isso, né, e fazer uso realmente da análise de solo e poder ver diante do seu sistema, né, do que está lá, se é possível ou não alguma redução, mas a gente realmente ainda não tem condições de recomendar isso nesse momento, né, mas realmente esse acompanhamento, ele é muito importante, né, sempre foi importante, mas agora mais do que nunca, diante dessa crise que a gente vive, realmente o produtor fazer uso de análise de solo, análise foliar, para ter aí uma otimização da sua adubação. Então, dependendo da condição de cada um, pode ser possível, sim, talvez alguma redução, em outras situações não. Então, aí realmente é uma análise bem local, bem regional mesmo ali, né? E bem criteriosa para ele poder tomar a melhor decisão possível, né, na lavoura. A pergunta que todo produtor faz é o seguinte: bom, Hélio, eu vou reduzir tantos quilos em fósforo e essa redução eu vou colocar em bioma fós. Esse custo-benefício me renderia mais se eu trocasse o fósforo pelo bioma fós? Aí pergunta difícil, né, Eli? Porque igual a Flávia falou, isso é muito particular da propriedade, do tipo de solo, né? Quantos pontos de fósforo que ele vai ter? É a pergunta que todo mundo quer ter e nós também estamos procurando. Porque, assim, é igual você falou, tem produtor que usa super simples, super triplo, MAP, até a fonte, né, vai influenciar nisso, o tipo de solo, né, Pedro? Mas só uma coisa interessante em relação ao custo-benefício é o ganho de produtividade, né, que ele traz.
Então, ele se paga, na verdade, né? Você vê aí que um ganho médio no Brasil de soja é 5 sacas, né? Vamos pegar aí no milho, 11 sacas. E o custo dele é menos de uma saca de soja. Então, na verdade, compensa que você vai estar utilizando mais eficiente o seu fósforo. E no ano seguinte, ter esse retorno, né? Ter esse efeito, às vezes, até residual no sistema de produção inteiro, né? Às vezes, por exemplo, o pessoal que planta sorgo na safrinha e nem adubo, então você vai ter ali um efeito, né, das bactérias, da ciclagem de fósforo. Agora, eu sou muito a favor, assim, do produtor fazer as suas avaliações, como a Flávia falou, né, de análise, e testar, né, quanto que ele está usando, às vezes, em excesso de fósforo, também eu acho. Eu vejo, a gente anda muito aí no Brasil, é muito, sabe, assim, é excessivo a dose de fósforo que o produtor está usando, né, de todo jeito. E aí, como você falou, agora vamos usar um biológico para ver quanto que ganha, né? Era Caetano, quer excessivo. comentar, Caetano, de alguma experiência dele? Posso ir, presidente? Claro. Doutora Cristiane, eu acompanhei desde o início aí esse trabalho do Biomafós e a gente já vinha fazendo essa adubação mais equilibrada nessas áreas onde a gente testou. Os resultados são compatíveis com esse trabalho que a senhora apresentou aí, talvez um pouquinho mais aí na soja, um pouco mais de 10% aí numa área que já produzia acima de 4.000 quilos, né? No feijão, as respostas foram mais modestas, até porque o feijão que a gente usou lá na época foi um feijão que o sistema radicular não é tão significativo assim. Talvez aí seria uma ideia de trabalhar com esses micro-organismos com o genótipo, entender se o genótipo tem resposta, da mesma forma que está tendo um trabalho aí, até é uma tese de um mestrado do meu filho, ele está fazendo aí junto com a Embrapa, é de testar os genótipos, a resposta dos genótipos com o Rhizobium, que também pode acontecer que Acontece muito. o bioma fósforo pode ser também um fator que responda. Então, não sei, é uma Com pergunta aí certeza, para frente, Caetano. né? Com Então, milho isso acontece, né, também. A gente o vê que a milho já diferença de resposta. o milho é uma planta que o sistema radicular é bem mais significativo do que a soja e o feijão, né? Então, a gente Não, tem... mas eu falo assim, existe diferença de resposta entre genótipos de milho, né? A gente tem visto isso, como você fala, é muito, né, é muito evidente, né, essa diferença. Eu acho que com feijão, né, com certeza também, né? Nesse trabalho que o Hélio comentou, que está sendo conduzido aqui em Cristalina, tem umas quantidades de micro-organismos que o Anderson colocou lá dentro, assim, ele preparou aí na Embrapa para trazer para a gente fazer, e nós acrescentamos o biomorfose. Então, na área que a gente vai conduzir aqui, em Cristalina, também tem o biomorfose. E lá nós temos as análises. Tem as análises de solo, tá dividida por 10, 20, até 40 centímetros, né, Pedro? Ah, excelente. Então, Aí vai conduzir longo prazo, né? vai ser se eu não me engano, vai ser 6 safras, 6 Nossa, que cultivos ótimo para a diferentes. gente. E a gente pode, Ótimo, né, Flávio? pode manter isso. Agora, recente, o Dr. Kleber também fez uma amostragem da parte das plantas de cobertura, aonde vai ser feito. Então, tem até 1 metro estratificado, até 1 metro, levantou o que tem as raízes da planta de cobertura, que agora o feijão está plantado em cima. Então, vai ter bastante informações importantes aí para a gente discutir depois. Deixa eu aproveitar. Excelente. Cristiane, não sei se você tem esse tipo de informação. Se eu fizesse o biomafós porque o que acontece? Tinha soja no pivô, a gente colheu a soja e plantou as plantas de cobertura, braquiária e milheto. Elas ficaram uns 60 dias. Aí a gente entrou com feijão. É um mundo ideal que a gente acha para fazer o feijão no pivô. Se eu fizer o biomafós na braquiária ou no milheto, existe alguma resposta? Eu teria mais disponibilidade para o feijão? Existe algum resultado assim? Porque o braquiária é um excelente solubilizador de fósforo, não é? Tem umas informações... Natural.
tem muito fungo micorrízico, né? A braquiária exuda muito, né? Libera muita fonte de carbono e atrai bastante micro-organismo. O sorgo também, milheto, a resposta deles é muito boa. Eu acredito sim, Pedro, que isso vai dar certo, né? A gente tem visto isso funcionar, às vezes até na lavoura, porque, às vezes, por exemplo, eu vi o produtor, né, inoculou biomorfose na soja, depois ele entrou com milho safrinha, né, e colocou só o biomorfose, o sorgo safrinha, né, e colocou o inoculante. Então, vai deixar como é que fala, um fósforo a mais ali para a próxima cultura, né, com certeza. O próprio estímulo, né, das plantas de cobertura aos micro-organismos em geral, né, Pedro, do solo, como você falou, né, Sim. vai Talvez incrementar. antecipar faça... Será que essa antecipação vai trazer um resultado melhor, né? É uma pergunta também para a gente É uma começar. pergunta, mas é algo que a gente tem que realmente estudar, né, avaliar e Uhum. acompanhar de perto, como vocês estão fazendo, para a gente ver o efeito, né, como que seria. Eu queria comentar um pouquinho, se vocês me permitirem, até voltar lá um pouquinho no do Hélio, quando você falou de substituir, né, talvez o adubo pelo bioma foz, assim, a gente enxerga a tecnologia, acho que é importante, né, Cristiane, a gente ressaltar isso, ela não seria substitutiva, na verdade ela é um aditivo, digamos assim, ela potencializa a resposta do fósforo, otimiza, né, aumenta a eficiência. Então, é claro que dá mais segurança, mas assim, a gente tem que ter só atenção aos conceitos, né? Se fala assim, não, biomorfose substitui a adubação, não é bem assim, tá? De fósforo. Como a gente comentou, é importante ter esse monitoramento, que com certeza é muito comum o fósforo nos nossos solos, como a Cristiane falou, mesmo nos arenosos, com os anos de cultivo, a gente tem aumento, né? A gente tem, digamos, essa poupança de fósforo no solo. Então, realmente está acompanhando isso, né? E a análise de solo é uma das nossas ferramentas, para a gente poder, talvez, fazer realmente uma redução, alguma coisa assim, né, no momento desse de crise, mas essa questão de substituição, substituir né, tirar um pouco do adubo, substituir biomafós, a gente tem que, né, ter um pouco de ressalva, né, nessa questão, nesse conceito, como a Cristiane falou aí, né, é mais uma questão de aditivo, ou seja, ele potencializa o efeito, digamos, da adubação. E com relação ao Renato, achei interessante, Renato, sua colocação dos genótipos, você já tem até uma tese, né, sendo construída, elaborada, isso é interessante, porque como a Cristiane ressaltou, até eu estou com um experimento aqui, de um genótipo de milho que não foi responsivo, e é interessante que a colega tinha feito um trabalho, só que não a nível de campo, e ela tinha detectado isso, e por coincidência eu fiz no campo com o genótipo que ela testou, e aí o genótipo não respondeu, e ela comentou, olha, a gente, claro, né, a gente se frustra um pouco, que a gente quer a resposta, mas ela comentou, não, olha, esse genótipo aqui, eu já tinha detectado nas minhas pesquisas que não respondia, eu fui em campo e confirmei. Então, isso é interessante, esse é resultado de pesquisa também. Como você falou, o Brad Resolve também tem isso, a gente tem as associações, né, planta, solo, ambiente, enfim, cada uma reage de uma forma. Então, essa informação para pesquisa também é importante e interessante, tá? Então, eu gostei de você ter comentado aí no feijão, que como a Cristiane falou, no milho a gente já detectou isso. Então, assim, realmente uma tecnologia que a gente vê o sucesso, mas uma tecnologia nova, né? Foi lançada em 2019. Então, com certeza, nós vamos avançar muito ainda, né? Em todos esses temas aí que a gente tem pela frente. Mas é bom saber que vocês estão aí, todo mundo, né? Já testando o produto, com várias situações, né? Esse trabalho seu é muito interessante. E a gente está realmente acompanhando, podendo estar discutindo isso, vendo os resultados, acompanhando, só vai fazer, como ele falou, a gente avançar e evoluir no nosso conhecimento, que é o objetivo de todo mundo, né? Beleza. Flávio, temos aqui o Tarcísio e o Rogério para fazer perguntas. O Tarcísio tinha comentado no chat, não sei se ele está aí ainda. Tô aqui. Beleza. Rogério, Vamos lá, tudo Tarcísio. bem, Rogério? Tudo bem, Flávio? E aí? Tudo tranquilo? Joia. Tarcísio, pode fazer. Fica à vontade. Posso ser o próximo, então? Sim. Bom, eu queria dar os parabéns aí a Flávia, ao Anderson e a Cristiane, né, pelo trabalho. Assim, a gente fica muito feliz que vocês é daquela turma da eficiência, né? É uma coisa que deveria ser uma coisa normal, né? Hoje eu fiquei sabendo que uma grande
fazenda aí das top do país, hoje vai só trabalhar produtos de alta eficiência. Quer dizer, em 2022 eles foram tomar essa decisão, né? Logicamente devido a questões de preço de fósforo, né? E realmente a situação está extremamente crítica. Eu sou produtor também. Gente, a coisa não tá legal, sabe? Então a gente fica triste porque o mercado, quando eu falo mercado, eu falo nós produtores, nós consultores, né? Só lembra da eficiência quando você tem uma crise, né? Quer dizer, para mim, no meu conceito, esses trabalhos que vocês fizeram, Cristiano, era para estar isso aí já uma coisa normal, né? Eu vejo a grande dificuldade que vocês têm para até desenvolver essa tecnologia para frente. Até coisas aqui dentro do GTEC, eu fiz uma puxada de orelha em muita gente aqui, né? Por que a gente não desenvolveu isso aí? Foi só o Renato que pegou isso aí, sabe? Né? Logicamente que eficiência vai ser um conjunto de táticas, né? Vai ser micro-organismos, vai ser outra coisa. Nós temos hoje teve o workshop de litotâmio, que é o cálcio, né? Então, você tem várias táticas aí. Bom, mas é só um desabafo aí, sabe? Que talvez vocês sentem isso aí no peito também. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, é o seguinte, ó. As cepas do Bioma Foz, é só desse produto Bioma Foz ou a gente encontra isso aí em outros produtos que eu sei que existem genéricos aí? É a mesma coisa ou não? Então, ótima pergunta. Obrigada aí, viu, Tarcísio, pelo apoio. Realmente, a gente tem todo não sei se é preconceito ou resistência, às vezes, com o biológico. Eu acho que hoje está mudando isso, né? Igual você falou, acho que muita tecnologia, quando dói no bolso produtor, aí ele começa a querer usar. Oh, desculpa, gente. Ele começa a querer usar, e aí é isso mesmo, né? Aí ele se abre, né? E fala assim, olha, gente, vou parar de enfrentar a natureza e aderir a ela, porque, né, algo intrínseco dos nossos solos. E deixa eu só te fazer um parêntese. Só fazer um parêntese que muita gente fala, o Bioma Foz não funciona. Mas sabe o que não funciona? O produtor vai fazer um teste, olha o que ele faz. Sim. Ele faz com e sem, tá? Mas ele não tem o terceiro tratamento, que é sem fósforo. E quem disse que aquele solo é responsivo a fósforo? Não está respondendo a nada, é isso mesmo. Entendeu? Então, assim, cara, tem umas coisas que não dá para entender, sabe? Né? Então, assim... Não, e aí às vezes também, igual eu falei, não segue aquelas boas práticas de inoculação, inocula na caixa de semeadura, põe na semente, deixa 3 dias, né? Pode perguntar, tá? Não, a minha primeira pergunta é se as cepas são as mesmas. Então, as cepas da Embrapa, né, elas são raças, né? Você viu lá, são estirpes, né, que a gente chama raças, que é aquela numeração, né, que é o Bacillus B119 e o Subtilis 2084. Tá. O que acontece é que está tendo realmente muita pirataria genérica, a gente não consegue mais controlar em nenhum ministério, né, da agricultura. São realmente réplicas, né, clones que o pessoal está fazendo aí, e infelizmente a gente não tem. É triste porque a Embrapa, quando é o produto da Bioma mesmo, né, ela recebe os royalties, né, então isso, de uma certa forma, retornaria para a gente, para pesquisa. Mas você tem aí já hoje no mercado produtos também à base de pseudomonas, né, registrados no Ministério. São produtos também interessantes, né, para fósforo. A diferença é que a pseudomonas ela é um pouco mais sensível do que os bacilos, né? Então, assim, eu quis mesmo, na nossa pesquisa, a gente quis trabalhar com bacilos, porque para fósforo não pode ser qualquer bactéria, tem que ser uma bactéria que coloniza bem, né, o solo. Tá. Então, tem essa diferença. Por enquanto, elas estão licenciadas, que a gente chama, Tarcísio, para bioma, porque foi feito um desenvolvimento comum. Então, existe um tempo que chama período de graça, né, que eles têm direito à exploração comercial. Depois, elas vão se tornar de domínio público, né? Tá. E aí, qualquer empresa, parceiro, pode adquirir e formular, como acontece com o risóbio, com os ospirilos, entendeu? Tá. Mas a minha pergunta, então, esses piratas aí não é a mesma raça da Embrapa, né? Provavelmente então, não. Assim, é muito difícil você conseguir a mesma... Porque, na verdade, o produto não é só a cepa, né, Tarcísio? É a formulação também. Então, o doutor Cristiano, eu queria que vocês fossem mais objetivos
Porque tem muita Tá. pergunta aqui ainda. Tá bom. Tá. Porque a formulação ela é base esporo, você tem ali vários aditivos na formulação que protegem a cepa, né? Quer dizer, o Bacillus megaterium ele é mais difícil, né, de ser fermentado. Então, provavelmente, esses piratas, que a gente chama, né, esses clones, não devem conter ali a mesma cepa original, né? Tá? E Obrigada. depois eu queria só entrar em contato contigo, que eu tenho trabalhado muito com os bacilos endofíticos, sabe? Sim, Que então aí você pode me escrever, né? E a eu vou te gente escrever, conversa, depois eu vou mandar pegar o teu mensagem. telefone. Tá, Tem então um tá bom. telefone meu lá no grupo, né? Tá joia. Obrigado, então. Tá? Tchau, tchau. Tchau. Essas bactérias estão disponíveis para quem tem um on-farm para comprar da Embrapa? Por enquanto, porque ainda a norma da Unfarm, né, a norma do Ministério, ainda é projeto de lei, né? Ainda não virou, como é que fala? Ainda não foi estabelecido nenhuma norma para a gente da Embrapa. Como que a gente vai repassar essas cepas para o produtor, né, Pedro? Hélio, né? Entendeu? Então, assim, por enquanto ainda elas não ficam disponíveis. A gente é fiscalizado, né, por IBAMA, CISGEM, e aí a gente não pode, infelizmente, fornecer por isso também, né? Tá? Agora passamos para o Rogério, né, Caetano? O Rogério está na fila. Pode fazer, Rogério. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para a Flávia e para o Dr. Cristiano. O bioma Foz, por exemplo, quando você joga ele numa área nova, geralmente a gente tem algumas áreas que eu tenho trabalhado com fosfatos reativos, né? Será que o bioma Foz ele tem a capacidade ou as bactérias têm a capacidade de conseguir solubilizar um pouco desse fósforo que está mais preso aí, ou ele vai atuar em outras formas de fósforo aí? Bom, Rogério, a gente fez trabalhos, né? Inclusive, em uma daquelas publicações nossa, a gente fez simulando uma substituição metade, né? Metade fosfato, só que não foi fosfato reativo, foi fosfato de Minas, né? Que é uma apatita bem mais fraca, né? E a gente colocou metade de superfosfato triplo e metade fosfato de rocha, né? Que seria esse fosfato natural. E nesse trabalho a gente viu um aumento, né, de cerca de 20% aí, né, a mais também da solubilização do fosfato. Então, assim, em trabalhos nossos de bancada, essas bactérias são capazes, né, de aumentar a solubilidade dos fosfatos de rocha em geral. Mas, porém, o próprio biomofós, a gente ainda tem que estudar ele, né, com relação a esses fosfatos reativos, porque, assim, são várias fontes, como eu falei, para a gente estudar, né, mas as pesquisas nossas indicam, né, que é possível, sim, aumentar a solubilidade desses fosfatos reativos. E se você usa numa área de abertura, normalmente é uma fosfatagem, né, que é feita, fica muito bom, né, você incrementar e enriquecer o seu ambiente com micro-organismos solubilizadores, de certa forma, né? Você está fazendo ali um enriquecimento com uma população de micro-organismos que tem uma liberação maior de ácidos, de siderófilos. Então, de todo jeito, né, é conveniente a gente fazer uma inoculação em áreas de abertura, porque são áreas pobres, né, mas que necessitam de mais micro-organismos, né? Então, não só os micro-organismos benéficos em geral, né, Rogério? Teve um lançamento do Bioma Foz aqui em Luiz Eduardo, que a senhora estava presente, né? Aí até... Qual que foi, Rogério? Hã? Onde que foi? Qual cidade? Luiz Eduardo. Ah, sim. A senhora relatou que tinha, junto com o Megatherium, não, o Bacillus Megatherium, tinha uma cepa de subtilis que ele também tinha a função de solubilizar potássio, né? Essa cepa de subtilis, né, assim, associado, né, dentro do bioma Foz, ele teria capacidade de atacar vamos dizer assim, esses pó de rocha como fonte de potássio, né? É uma pergunta assim, então, que eu estou me fazendo, porque eu tenho 2 clientes que estão namorando, já está usando, e eu estou namorando para usar isso, né? Pois assim, a gente testou, sabe, Rogério, com os pós de rocha, mas não teve muito efeito. A gente não conseguiu. Pode ser as nossas cepas, né? A gente pode aí
está buscando até na nossa pesquisa em Embrapa micro-organismos mais eficientes, né, a outros colegas, porque esses do Bioma Foz, a gente fez alguns testes com alguns pós de rocha, como fonolito, não lembro mais, você lembra, Flávio, quais foram as fontes de potássio que a gente testou? Biotita, e a gente não conseguiu muito efeito, né? O potássio o pó de rocha é bem mais difícil do que um fosfato reativo de ter uma liberação. Mas a gente encontra na literatura, assim, que tem micro-organismos potentes, tem os aspergilos, por exemplo, né, fungos, que eles têm uma alta solubilização de pó de rocha. Mas esses específicos do Bioma Foz, a gente não encontrou resultados, né? Quer falar? A gente tem, né, Cris, uma linha também de pesquisa para potássio. Então, alguns trabalhos que a gente desenvolveu, por enquanto, a gente ainda não conseguiu um bom resultado, mas não quer dizer que a gente não tenha micro-organismos com potencial para isso, viu, gente? Foram estudos iniciais, né, Cristiane? Na época a gente fez, aí depois, como a gente teve mais, digamos assim, resultado com fósforo, a gente concentrou um pouco mais no fósforo, mas agora com essa crise, a ideia é que se volte, né, se intensifique as pesquisas com potássio também, sabe, Rogério? Esse é um ponto. Outro ponto, você comentou aí da área de abertura, né, que você está usando o fosfato de rocha, né, reativo. Assim, a gente tem resultados de pesquisa já de muitos anos. Eu fiz um trabalho aí também no oeste da Bahia. Quando a gente tem uma área já com um nível adequado de fósforo no solo, né, tá um nível bom, digamos, já está no nível crítico, digamos assim, a gente vê que não tem diferença